Estou de volta conversando com o executivo Gerson Schmidt sobre várias questões relacionadas ao mundo corporativo. Sr. Gerson, eu gostaria de saber se a disciplina é algo fundamental para os negócios e por quê? É importante lembrar que, apesar da necessidade da criatividade, da liberdade e de todo o conjunto de coisas que deixam as pessoas se sentirem mais livres no mundo de hoje, não há como você colocar uma organização no rumo certo se não houver disciplina sobre os papéis que cada um exerce, sobre as metas a serem alcançadas, sobre a forma que os processos devem ser executados. Então, tão importante quanto ter visões, quanto ter um planejamento, é a execução disciplinada daquilo que foi planejado. E somente essa execução disciplinada pode assegurar que tudo o que se percebeu de oportunidade vai se transformar de fato numa organização de sucesso e em resultados. É possível se diferenciar no mercado, se diferenciar de seus concorrentes, inovando, sem correr grandes riscos? Bem, risco é uma variável inerente à vida, inerente aos negócios, né? Se perguntar talvez para um contador, para um advogado, é muito provável que eles lhe digam que viver é um negócio arriscado. Basta estar vivo, né? Basta estar vivo. O que você pode fazer no seu processo é minimizar risco, ou seja, controlar aquelas variáveis que podem lhe afetar mais fortemente e também criar situações onde você esteja mais à vontade, mais confortável para controlar o ambiente. E a melhor maneira de criar essas situações é não tentar adivinhar o futuro, é fazer parte dele, é ajudar a construí-lo. E isso está associado à inovação. A hora que você gasta mais energia tentando descobrir o que vai acontecer, o que os outros vão fazer, você está gastando o seu precioso tempo de criação ou de leitura daquilo que você pode andar um passo à frente dos outros. Que não precisa andar muito à frente do concorrente, nem muito à frente do mercado, porque a solução certa no momento errado também não é muito positiva. Então você conseguindo, por exemplo, perceber que um determinado produto, uma determinada cor, um determinado serviço passe a ser dado como relevante no atual contexto da sociedade ou do seu mercado-alvo, isso lhe traz uma diferenciação, lhe traz uma oportunidade que talvez seu concorrente não tenha percebido. Exemplo claro, empresas que investem na área de tecnologia para conhecerem melhor o perfil dos seus compradores. Eles têm um histórico de compra, de visita, principalmente em compra eletrônica no site. Eles sabem que tipo de departamentos eles circulam, que ticket médio, ou seja, que compra média eles costumam fazer, que épocas eles costumam fazer as compras, que dias do mês, que meios de pagamento eles utilizam, ou seja, uma leitura adequada do mercado, do perfil do cliente, pode permitir determinadas ofertas aderentes àquele comportamento. Como, por exemplo, tem pessoas que fazem compra em 2, 3 minutos e fecham e saem. Então não adianta você fazer um negócio muito enfeitado, muito bonito, mas muito lento, muito difícil de entender a resposta. Há pessoas que têm por característica em determinados segmentos a objetividade. Tá? E você respeitando isso e atendendo essa expectativa, você pode vender mais e melhor. Então, seria correto afirmar que hoje, além da agilidade, oferecer serviços personalizados, produtos customizados, são um fator que diferencia, que pode fazer todo o sucesso de uma empresa? Eu diria que sim. E há um livro chamado Geração Digital, o autor é Don Tapscott, e ele cunhou um termo que eu gosto muito e tenho utilizado com frequência, chamado personalização em massa. Você tem um processo que é comum a todos, mas você tem uma entrega que é customizada da maneira que você a configurou. Por exemplo, você vai comprar um carro, você pode escolher a cor, tipo de banco, que acessórios, alguns modelos diferenciados, potência de motor. Então, na verdade, você não tem um produto exatamente igual ao outro. Você cada vez mais tem possibilidade de personalizar. Só que esse processo de escolher variáveis, ele é feito de uma maneira organizada, sistemática, porque senão a empresa não teria produtividade. Como atender todo mundo, né? Na industrialização, nem no comércio. Então você precisa encontrar processos que permitam a personalização em massa, que é uma grande tendência no mundo de hoje. Sr. Gerson, quais são hoje os paradigmas da gestão contemporânea? Olha, existiriam vários para serem citados. Eu vou lembrar alguns que eu considero mais importantes. O
primeiro deles, eu partilho da corrente darwinista da administração de empresas. Nós passamos muito tempo preparando as pessoas, treinando e capacitando para aquilo que às vezes não sabe exatamente o que é. O que mundo nós vamos enfrentar. E as mudanças são muito rápidas e muito fortes. É mais fácil você tentar entender o ambiente e mudar o ambiente por sua conta e risco antes que ele mude você. Se você toma a iniciativa de alterar layouts, de alterar organizações, de mudar formas de chegar ao mercado, você cria uma nova situação, é muito mais fácil com que as pessoas que têm aderência a essa situação e essa situação for compatível à demanda, ela seja uma situação de sucesso. E as pessoas que sobrevivam a esta mudança, aí sim preparadas por ela. Eu faço uma comparação com a era dos dinossauros. Os animais mais fortes da sua época, com uma alimentação disponível em qualquer lugar, proliferaram por muito tempo, só não sabiam que ia cair um meteoro. Tá? E quem passou aquele período, os sobreviventes daquele período, eles estavam mais facilmente adaptados ou foram menos atingidos por aquela mudança. Então, perceber o caminho que as coisas estão acontecendo antes que elas aconteçam e fazer parte dessa mudança é o primeiro grande paradigma dos nossos tempos. O segundo, eu diria que é a forma de fazer. Também está ligado à teoria darwinista, né? Eu associo ao tubarão nesse caso. Tem pessoas que têm medo de errar ou não cuidam quando podem errar e quando não podem errar. No cotidiano, as coisas pequenas, eu costumo dizer que é mais fácil errar rápido para acertar rápido. Porque você está errando pequeno, você está errando em um ambiente controlado, você logo vai descobrir o que funciona e o que não funciona. Para chegar ao acerto é necessário errar algumas vezes, né? Não que seja necessário, mas se for necessário, que aconteça rápido. Porque quanto mais rápido acontecer um erro pequeno, ele é controlado e corrigido e rapidamente você chega ao seu alvo. O tubarão faz isso, ele tem sensores de olfato, de vibração e visão. A 4, 5 quilômetros ele percebe vibrações e ele começa a andar na direção que ele percebeu. Cada vez que ele se afasta, diminui a sensibilidade, ele corrige o rumo, começa a sentir o olfato e mais uma ajuda que ele tem técnica. A cada aproximação e desvio ele vai ajustando, ou seja, o somatório dos erros do percurso o leva exatamente ao alvo. E a 10 metros de distância ele só precisa abrir a boca e usar o que ele tem de melhor, que é a força do ataque. Então, para você fazer o ataque certo ao mercado, você precisa agir e pensar como um tubarão. Você tem que conhecer o seu alvo, tem que saber fazer a leitura do ambiente e rapidamente corrigir suas pequenas falhas para o acerto final. Compensação, coisas grandes, você não pode correr o risco de errar. Um erro grande pode prejudicar uma empresa, pode prejudicar uma vida. Como é que não se erra em coisas grandes? Nós buscamos quem sabe sobre o assunto, nós não decidimos sozinhos, nós evitamos fazer errado da primeira vez. A melhor maneira de fazer rápido alguma coisa, principalmente quando é grande, é fazer certo da primeira vez. Para que isso aconteça, você deve se cercar de pessoas e de experiências que permitam sua margem de erro seja mínima. Senão o erro pode ser muito oneroso, né? Muito caro e às vezes não tem retorno. Com certeza. Eu estou conversando com o executivo Gerson Schmidt e você que está nos assistindo, não saia daí, a gente vai para um pequeno intervalo. Voltamos já.